Obrigado, ouvintes que não ouvem na diferente canto de Guiné-Bissau. Nós temos convidados na estúdio Gemanel. Para aqueles que me ligam, fazer pergunta ou sugestão, fazer na dela, vou poder ligar no número 95 525 06 90. 1 para 96 916 62 01. Esse número de Rádio Cidade FM. Vou poder ligar, a linha está já aberta. DJ. Amigo Madame. Ok, obrigado dona volta mais que no convidados artista, grande artista internacional G Manel. Gosto não é bem a parte de estrutura de diferentes artistas. Mas como artista guinense está muito bem estruturado. Agora quando vai de direito do autor, tem que pegar por papel de direito pessoal de artista, como é que a artista está funcionando e cada gabinete de sociedade de direito do autor que podia enquadrar artista, ele está defendendo produto de artista. Pensa como artista guiné está muito bem estruturado. Bom, a mim pensa como e tem artista e tem artistas. E tem artistas amadores e tem artistas profissionais. A mim pensa como artistas profissionais estão. Agora, eu tenho que lembrar como o mercado Turquia, o mercado muda. O mercado muda porque primeiro era muito mais fácil, você tem facilmente você tem um agente que não maneja através do contrato. Até a hoje por ter agente, mas hoje é muito mais difícil. Porque nós se CD que não funciona já na Europa, no mundo, bom, só na África, em alguns países na África que CD está funcionando ainda. Porque realmente CD gosta e parte só de promoção. E parte que artistas continuam a fazer, mesmo na África, artistas continuam a fazer CD. Em algum país da Europa, continuam a fazer CD, mas só para promoção. A maior parte está partindo para ver de quê? Ora que artistas não parte CD em alguns países da Europa. E porque aquele outro dinheiro não vai buscar na sociedade do autor. Está dando o CD para poder tocar, para o CD tocar tio. E você vai receber direitos. Na Guiné, não chega ainda. Artistas continuam a fazer CD, não continuam a fazer CD para vender, porque a única maneira que eu ter dinheiro, recuperar o dinheiro para trabalhar, fazer CD, ou gravar, e através de CDs que eu vender e também através do concerto. Mas a nós não tem ainda nenhum agente guineense que compreende de negócios de música, não tem ainda ninguém que tem experiência de manager. Alguém está falando, meu manager de tal artista, mas se ele não apanha pé que manager de artista, ele apanha pé que tem não som próprio que manager de artista, porque manager de artista está na escola. Sim. Manager de artista está na escola. Engenheiro de som está na escola. Na mesma escola que está fazendo engenheiro de som, lá que está fazendo manager de artista, maneira de manejar artista, e de tudo situações de showbiz. Portanto, nunca tem equipes formadas. E lá, você tem que trabalhar dentro de showbiz, tem que trabalhar dentro de management em outros países. Por exemplo, um manager tem que conduzir festival no mundo inteiro. Dentro tem que conduzir. Se eu falar em Tony, de Guiné-Bissau, e minha gente, lá na Portugal, metade do festival de Portugal conduz em Tony. Tem na França, festivais, alguns festivais na França, na África, na Senegal, na Abidjan, é conduzir. E conduzir no mundo do festival, porque o manager assuma um papel de um artista. Ele fala que o manager tem relação de casamento com o artista.
Porque com os artistas direito, e sim, ora que o manager for artista, 9 horas tem que dormir a porque amanhã eu tenho concerto. A gente tem que bater 9 horas, porque está sempre buscando que ela está. É por aí dormir. Porque ele que é responsável, ele que está vendendo artista, ele que está negociando artista, ele que está vendendo artista. Portanto, manager, você negocia porcentagem com artista. Se falar, artista que não toca, é porque artista que não toca. Artista que por aí sai e vai tocar. Manager, se vê como se tem um concerto, contratar o vai tocar. Artista está com esse manager. Ou ele fala esse manager, ele fala quem tem contratar, vai ter quem é manager. Portanto, manager tem ali e tem buquê, e tem caderno de tudo festivais no mundo. Lá está começando a chama. É como a manager tem que ter dinheiro, porque tem que gastar dinheiro na telefonema. Então, telefona festivais e manda produtos desse artista. O que é que deve manda? Desse artista para poder buscar trabalho. A boca está trabalho para artista. Nunca tem aquilo na televisão. Se tem, então é bem para não olhar. Mas pensa não vai ter. Não vai ter ainda. Portanto, aquilo, porque eu só falo como artista guineense que conseguiu fora. Não, artista guineense que está dúvida só vai conseguir fora. Uma toca música bonita, está bem, ainda passa na televisão, ainda passa na outros canais satélites, está bem. E depois, você tem que ter um manager que realmente tem experiência com o conselho no mundo, que não pode vender cultura guinense fora. Vai ter pensador cultural que fala como artista assuma agricultura, que o capo de ficar sem laborar. Se você laborar, você não come. O artista tem capo de ficar sem fazer concerto. Porque normalmente é de 2 em 2 anos. Por exemplo, se eu faço disco, eu gosto, rádio tudo tem. Ele toca, no espaço do lugar, ele toca, é cansa de tocar ali, acaba. Ela espera que ainda bem depois. Nos Estados Unidos, cada 2 anos tem, e que é por fazer. Na cada 2 anos tem que entrar no estúdio para fazer outro disco. Ora que acabou um disco, eu estou começando a preparar já naquilo outro. Porque o cara tem tempo depois, faz disco não tem depressa. E cara funciona. Não é fazer só porcaria. Então, porque mesmo com o cena internacional, porque a hora que acaba disco, eu fico a buscar um agente. Agente que realmente não tem um trabalho, que tem realmente um bocado de gosto internacional, uma coisa que pode tocar fora e que só na Guiné por cor. Quando eu faço disco, quando eu faço disco só para Guiné, se eu faço só para Guiné, ali na Guiné fica lá. Quando eu faço um disco e um produto, por exemplo, se eu compro sapato, a boa sapateiro, gosto de me estilar o sapato na França, me estilar o sapato na Lisboa, me estilar na Senegal para Benin. Agora, se eu faço sapato só para guinense, ali na Guiné só Guiné fica lá. Lojas, outros comércios que não vêm tamoel, lojas, outras partes que não vêm tamoel na Senegal ou na Abidjan, ou na Lisboa para vender, porque o sapato que tem na qualidade. E mesmo coisa que diz que um produtor, que não é fácil, o tem que é fácil para ter qualidade. Primeiro, disco tem que ter qualidade. Segundo, e tem que ter um gosto realmente que o mundo não gosta. Assim eu posso sair fora, eu vendo, vai buscar a gente. Vou buscar a gente, pode ir bom, a gente que não aceita o se hoje disco, bom, o disco nunca se tem onde como poder vender. E por tamanho, porque o tamanho é bom negócio é preço. Que a gente também agora para batalhar para esses clientes que tem, para mostrar esse disco de Guiné. Primeiro ele aponta se Guiné ou não. Ele quer interessar se Guiné, ele interessa o produto que tem na mão para vender. Se que produto é bom, ele vende lá. Hora de vender, depois que quem comprar também vai comer Guiné. Mas primeiro e que Guiné-Bissau, primeiro é produto de um artista, produto de artista. Porque músicas que a rádio está tocando, rádio antes de tocar música que está falando, não, é música de Nigéria, e está tocando só. Povo guineense gosta ou é que gosta, juventude ou é gosta ou é que gosta. O toque música está na topo ali na Guiné-Bissau, não toca. Nem que está apontando de carteira. Música bonita, quem está trabalhando? Música guineense também é assim. Se tocar direito, se promovido direito. E está bem longe. Agora, se o toca tem um trabalho, um produto bom, mas você tem maneira de promover, você fica aquele padre. Bom, Guiné-Bissau até gosta de ter sala de concerto, de renome.
Mas eu penso que aquilo é a negligência do Estado. Para ajudar a Guiné-Bissau para poder olhar uma sala, uma palácio de cultura assim. Onde que artista pode tocar à vontade, que pode ter mais 12.000 gente. Bom, você vê como realmente a minha papel. Pega na cena. Manga de gente está falando como está papel duro. Bom, a minha casa se duro e mole. Mas tem coisa que verdade está lá. Se alguém viu, bukan falar bonito. Se você kumpul assim, kumpul fala bom, esse que fio já não merece boa fala. E bonito um bocado. Agora, é que normal. No tempo de Luís Cabral, no tempo de PGC, que era partido só, e tem um salão de terceiro congresso, salão muito bonito. Teatro bem cai, porque era teatro falso. Teatro cai, que coisa abandonado até hoje. Min luta ali que Ministério da Educação para juba só toda a subvenção fora para pôr só teto para não conseguir recuperar. Eu falo não. Que é que fala? Eu falo O ministro que estava lá e fala não. Eles já têm projeto para lá. Ali fica até hoje nem projeto nem nada. É que é possível depois de 40 anos ter país que tem porque Centro Cultural Francês é de França. Centro Cultural Português e de Portugal. Centro Cultural Brasileiro e de Brasil. Não de Centro Cultural Guineense. E que tem? Porque que artista que não vai com o cauda fazer espetáculo. E tem Lennox. Tem Lennox e cauda gente toca. E bar, e café. Lennox e cauda, a mim, quem de Lennox, pede desculpa, mas Lennox que cauda toca porque puntano e a manga rebias. E que quem por improvisar naquele coisa. Mas que cauda toca? Que cauda de fazer festa de batizado, de casamento, que cauda de tocar, um salão de tocar, seriamente um salão de tocar, que nem pessoa que tem. Portanto, cultura é a prioridade do país. E muito lamentável porque você sabe que não fala porque não acusa. Nunca serve para acusar ninguém, mas simplesmente que cidadão guineense e cidadão guineense que está dianteira da terra e partidos. Portanto, mesmo mentalidade em diferentes partidos, nós estamos na democracia. Então, a gente que está diante de